E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui mais uma explicação de uma variação de exercício para vocês. Dessa vez mais uma demonstração de exercício para as costas, para as dorsais. Dessa vez eu vou estar demonstrando para vocês como realizar, no caso, uma remada, no caso curvada, né? A gente fazendo unilateral com um puxador, né? Aqui na polia, com o puxador aqui na polia, com a pegada neutra, né? Então lembra muito a remada serrote, que muitas das vezes a gente consegue fazer com halteres. Dá para fazer com os pés tanto paralelo, quanto os pés um na frente e outro atrás, quanto paralelo. Então lembra até muito uma remada serrote que a gente faz, né? Uma remada unilateral também com halteres, que a gente faz apoiando o joelho no banco, ou até vezes com halter mesmo, sem apoiar no banco. Tá? Então uma variação mais fazendo na polia. Tá? Então uma variação de exercício bem interessante ali, que vale a pena a gente estar sempre, às vezes o jogo de halter tá tudo meio cheio na academia, você quer otimizar seu tempo, tem polia vazia, e aí você já pode pegar, já pode fazer, otimizar seu treino ali. Então qualquer ideia desse vídeo eu estou explicando para você como você se posicionar da forma correta, falando de amplitude de movimento, velocidade de movimento, erros comuns que ocorrem nesse exercício. Então eu vou te explicar tudo ali nos mínimos detalhes para você ter mais resultados e evitar lesões. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é posicionando o corpo da forma correta. Se você for fazer com os pés paralelos, o ideal é você colocar os dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então seus dois pés estão aqui, a linha dos meus ombros estão aqui, então a gente traça uma linha imaginária e posiciona os dois pés, né? Se você for fazer com um pé na frente e outro atrás, geralmente é bom também ter um afastamento um do outro, né? Se você botar tipo pisando no meio fio, você fica com desequilíbrio. E o ideal é você sempre manter o seu corpo de forma mais estável possível, perfeito? Então posicionou um pé, o outro, e aí você consegue estar fazendo, tá? O ideal, nas duas formas, o ideal é sempre você flexionar, dobrar um pouco o seu joelho, para também te ajudar na estabilidade. Então flexiona um pouco o seu joelho. E nesse exercício, como a gente vai fazer curvada, a gente precisa inclinar o nosso corpo para frente. Mas a ideia seria você inclinar o tronco como tudo, né? Que às vezes quando eu falar, você tem que inclinar o corpo para frente. O que a pessoa às vezes acha? Que tem que ficar corcunda, né? Ficar com a coluna torta. Mas o ideal é você não curvar sua coluna. A coluna sempre mantém reta, né? O movimento de inclinação do seu corpo vai ocorrer no quadril. Então, o meu quadril que vai fazer esse movimento de inclinação. Mas você percebe que minha coluna mantém sempre reta. Inclusive a cervical, porque um erro muito comum nesse tipo de exercício é a pessoa estar fazendo aqui, olhando lá para cima, ou para o lado, para o outro. O ideal, o recomendado, é você manter a sua cervical alinhada com o restante da coluna, né? Manter tudo retinho, tudo alinhado para não causar nenhuma sobrecarga, nenhuma tensão diferente aqui nessa região da cervical. Então evite esse erro de ficar com o pescoço muito curvado, beleza? Pronto, e o outro erro comum também, já até falando de posicionamento, é a pessoa fazendo movimento a mais durante o exercício, ou torce o tronco, ou fica mexendo para trás, para frente. Também é um erro muito comum. O ideal, o recomendado, é seu corpo propriamente dito, ele não movimentar. Seu corpo vai ficar paradinho na posição curvada. Só quem vai movimentar seria só seu membro superior, que seria só seu braço. Só o braço vai movimentar, mas as costas para o lado e para o outro, mexendo o quadril para trás, para frente, não movimenta. Perfeito? Pronto, então posicionamento do corpo, esses pontos. Agora falando sobre amplitude de movimento e mais alguns erros comuns, tá? Início do movimento, né? A gente vai iniciar, né, o movimento com o braço sempre um pouco flexionado, um pouco dobrado. A gente nunca estica o braço completamente no limite da articulação para não acabar machucando seu cotovelo. Então sempre o cotovelo um pouco flexionado, um pouco dobrado lá no início do movimento. Então eu comecei aqui o movimento e aí depois você puxa o máximo que der, estica o braço quase todo e puxa o máximo que der, né? A ideia, né, para a gente também estar executando esse exercício, na hora que você for fazer essa remada, você for trazer o puxador na sua direção, você trazer com o cotovelo raspando na costela, porque às vezes a gente tem uma tendência de abrir cotovelo. Então o cotovelo raspando na costela, né? E você puxa o puxador aqui
na mesma linha daqui da cicatriz umbilical, né? Que às vezes a pessoa tem a tendência, às vezes, de puxar muito em cima, forçando mais o braço do que as costas, né? Então o ideal é você puxar, ó, lá na altura do umbigo, que seu braço vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então esse seria o posicionamento ideal, tá? Então puxando lá na altura do umbigo, tá? Então resumindo o movimento, puxei lá na altura do umbigo e estiquei, puxei e estiquei. E na hora que você puxa, o ideal no caso seria você tentar aproximar uma escápula da outra. O que seria escápula? São esses dois ossinhos que a gente tem nas costas, que parece uma asa. Você tenta alongar tudo e puxar. Então na hora que você alonga, você tenta afastar uma escápula da outra. Na hora que você puxa, você tenta aproximar uma da outra. Então você alonga, puxa tentando trazer essa escápula uma próxima da outra. Alonga e puxa, tá? Então aí no caso faz esse movimento que vai melhorar muito mais essa questão da ativação muscular dos músculos dorsais ali para você ter melhores ainda resultados, tá? Então todos são esses pontos, né? E eu falei do ponto inicial, né? E o final é até você trazer o puxador na mesma linha do seu tronco. Também não precisa exagerar de puxar muito, ultrapassar aqui a mão do tronco, do corpo e tal, que aí também já é demais. Então você estica o braço quase todo e puxa até sua mão aqui alinhar com o seu tronco. Já está um bom ponto final, digamos assim, do movimento. Então falei do inicial e o final. Falei do direcionamento da mão, cotovelo raspado, né? E você trabalhando ali esse movimento, né, da forma correta, né? Então os erros comuns que eu comentei com vocês agora seria de não esticar o cotovelo completamente, de fazer com o cotovelo fechado, né, e trazer a mão na altura do umbigo e de tentar aproximar a escápula uma da outra. Fora aqueles que eu falei no início do movimento, do vídeo aqui, que é de movimentar o corpo ou às vezes levantar a cervical. Esses são os erros, digamos assim, mais comuns nesse tipo de exercício, beleza? Então, sobre velocidade de movimento, às vezes as pessoas têm dúvida. A questão da velocidade do movimento, o ideal é nem fazer muito acelerado e nem fazer muito devagar. Então, digamos assim, o meio termo, tá? Então, geralmente a gente recomenda ali, vamos botar de 2 a 3 segundos na hora que você puxa e de 3 a 4 segundos na hora que você alonga, tá? E aí essa velocidade de movimento é uma cadência de movimento bem legal, assim, bem controlado para ter o máximo de ativação muscular, tá? Então esses são os pontos que a gente precisa estar levando em consideração nesse tipo de exercício, né? Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Desculpa aí essas tosses aqui que parece que peguei uma friagem ali, tô com algumas tosses, mas já tô tomando xarope ali, vai melhorar e vamos no ritmo aí dos treinos. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!